Então, vamos iniciar mais um estudo da série André Luiz, mas nós estamos na parte 23 deste tema, dos temas de André Luiz. A dinâmica, vocês já percebem que nós pegamos fragmentos, textos dos livros de André Luiz e alguns capítulos e procuramos refletir estes fragmentos, estes trechos, a fim de que possamos armazenar em nosso mundo mental, em nossa formação espiritual, para que nos momentos decisivos da nossa vida possamos dizer algo para nós mesmos. Nas questões pontuais e importantes da nossa encarnação, nós precisamos de muito heroísmo, resistência, perseverança nos caminhos que nos levam à porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus. Então, conforme vocês vão acompanhar, temas dos livros de André Luiz, parte 23. O primeiro livro é o livro Libertação, capítulo 4, de nome Numa Cidade Estranha. Neste livro, o mentor que acompanha André Luiz é o Gúbio. Gúbio é um instrutor que orienta André Luiz nas questões deste livro, em que André Luiz e Gúbio estão visitando um local que se encontra no umbral, uma região chamada Numa Cidade Estranha, em que o mal prevalece, em que existem irmãos que, de forma dolosa, intencional, eles tentam manipular a coletividade encarnada, isto é, o ambiente em que nós vivemos. Então, existem sintonias entre o mundo astral inferior, o umbral, em suas regiões, em sua geografia astral, que existem regiões variadas, existem os abismos, existem os charcos, os ambientes sombrios do umbral, e também existem organizações criminosas que vivem nesses ambientes. E algumas cidades, localidades, elas concentram estas organizações que tentam influenciar quando nós aceitamos. É claro, existe sempre a aceitação, a sintonia com estes irmãos infelizes. E André Luiz e Gúbio se encontram nesta cidade estranha, que é o nome do capítulo, Numa Cidade Estranha, do livro Libertação, série André Luiz, e o Gúbio explica que estas organizações criminosas no umbral, eles tentam, de forma sistemática, reiterada, furtar as emanações, o tônus vital, os fluidos que saem das nossas mentes, a chamada matéria mental, que o nosso pensamento tem a matéria mental, e quando vivemos a ociosidade, os vícios, uma vida com ausência do Evangelho do Senhor Jesus, nós emanamos vibrações desagradáveis, vibrações venenosas, nocivas. E estes irmãos infelizes, esses irmãos que se encontram no umbral, desencarnados naturalmente, eles se alimentam desse furto psíquico. É um vampirismo. Eis a lenda aí dos vampiros. Na realidade, a lenda dos vampiros tem um fundo de verdade. E essa lenda do vampiro retrata esta região do umbral, desse mundo sombrio, em que eles tentam inalar estas nossas vibrações. A coisa é tão séria que o nosso André Luiz, já em outro livro, Dialogando com Lísias, o livro é o nosso lar, o capítulo O Umbral, Lísias explica que nas regiões do umbral, eles tentam inalar, vampirizar as nossas vibrações. E ele, o Lísias, explica ao André Luiz no livro
o Nosso Lar, capítulo umbral, que tudo isso ocorre através de fios, que são vibrações que criam esses fios que são conectados aos ambientes humanos. Então, precisamos desatar essas vibrações, dissolver essas influências de nossas vidas, para que possamos desenvolver a libertação de si mesmo, que é uma tarefa essencialmente individual. E tem uma questão que pode fundamentar quando nós aceitamos essa espécie de escravidão, você aceita essa escravidão de ser manipulados por essas inteligências maliciosas, essas inteligências criminosas no umbral. Existe uma questão do Livro dos Espíritos que nos dá um fundamento sobre esse capítulo do livro Libertação, capítulo 4, Numa Cidade Estranha, em que, seguindo a seta, nós estamos refletindo a respeito desse fragmento, sistema de furto psíquico. E a questão, eu vou pedir para o Celso ler, por gentileza, é a questão 339, em que o Allan Kardec pergunta se o espírito, ao encarnar, se ele sente algo desagradável, se ele sente um incômodo na encarnação. A pergunta é próximo disso. E a resposta diz o seguinte, que quando nós encarnamos, nós entramos na escravidão. Olha o conteúdo da resposta da 339 do Livro dos Espíritos. Quando nós nascemos aqui na Terra, entramos na escravidão. E quando nós desencarnamos pela morte biológica, nós saímos da escravidão. Por que essa expressão escravidão ela é tão forte quando nós nascemos aqui na Terra? Porque nós criamos esses elos perigosos com esses mundos astrais inferiores. É uma espécie de escravidão, porque nós estamos sendo manipulados e sem tomar esta ciência que existem vibrações infelizes que tentam manipular os nossos comportamentos. O Celso, você pode ler a questão 339 do Livro dos Espíritos, por gentileza? Claro, meu amigo. Obrigado. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, Reencarnação, questão 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar? Resposta. A perturbação é muito maior e muito mais prolongada. Pela morte do corpo físico, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra nela. Muito agradecido, Celso. Muito agradecido. Então, conforme a leitura do nosso amigo Celso, quando nós nascemos aqui no mundo físico, no mundo das formas, segundo o conteúdo inteligente da questão 339 do Livro dos Espíritos, nós entramos, ao nascer, nós entramos nesta escravidão. Escravidão porque estamos aprisionados às nossas tendências, arrastamentos de vidas passadas. E esta tendência, ela determina, quando nós aceitamos, essa espécie de sintonia com os irmãos infelizes, que são chamadas obsessões. A obsessão simples, que é uma mera sugestão, a obsessão de fascinação, que já atinge a razão. A nossa razão pode ser falseada pela obsessão fascinação, e a obsessão subjugação, em que o espírito já consegue tomar cada um de nós como instrumentos mediúnicos e geram perturbações profundas. Então, esse sistema de furto psíquico, conforme o livro Libertação, capítulo 4, Numa Cidade Estranha, esse furto psíquico ele só existe por aceitação nossa. Mas se nós aceitamos esta escravidão, que ela nasce dentro da gente, essa escravidão, ela nasce dentro da gente por aceitação dos comportamentos nocivos, os comportamentos venenosos, em que ainda estamos aflorando velhos padrões de personalidades enfermas, se nós não conseguirmos suplantar nós mesmos, se nós não entendermos a passagem em que Jesus menciona em seu Evangelho,
quer seguir meus passos, negue a si mesmo e tome sua cruz. Negar a si mesmo é negar as imperfeições. Negar a si mesmo é negar estas sintonias do mundo inferior que tentam manipular as nossas vidas pelos vícios, descuidos, em que nós não conseguimos renunciar. Por isso que é importante este conhecimento, meus amigos e minhas amigas, para que possamos fazer uma profunda reflexão. Quando nós aceitamos algumas ideias do mundo, algumas definições, concepções do mundo transitório, estas aceitações, elas são aceitações automatizadas, nós aceitamos de forma automática ou refletimos se esta ideia tem o toque do Evangelho do Senhor Jesus, se esta concepção de vida ela está ajustada às leis divinas. Se não estão ajustadas às leis divinas, estas ideias do mundo, se não estão em sintonia com as leis de Deus, eu posso estar alimentando ideias, concepções, definições em que o mundo do umbral está naturalmente, infelizmente, o mundo do umbral, com essas inteligências perversas, estas inteligências criminosas, o mundo do umbral está simplesmente se hospedando no meu psiquismo, está criando vida no meu mundo mental, o que não poderia isso ocorrer, porque, na realidade, nós devemos escolher sempre a porta estreita. É o símbolo que Jesus convida a todos nós a entendermos que a lei de esforço, a vontade em Cristo, devem prevalecer em nossas vidas. Vamos agora, meus amigos, dando continuidade ao estudo dos temas dos livros de André Luiz, conforme o slide, parte 23. Vamos agora para o segundo retângulo. Livro Missionários da Luz, capítulo 12, Preparação de Experiências. O nosso André Luiz, ele destaca um assunto, um tema muito interessante, completista. Nós já até desenvolvemos em outros estudos, outros encontros, a respeito dessa temática completista, em que o André Luiz se encontra no setor de planejamento reencarnatório. André Luiz se encontra em nosso lar e está nesse setor em que Manassés, que é um dos responsáveis do setor pavilhão de desenhos, onde eles desenham os nossos corpos, existem programações das nossas futuras vidas no mundo físico. E, nesse momento, o André Luiz ele recebe uma orientação muito interessante de Manassés, conforme esse capítulo do livro Missionário da Luz, capítulo 12, Preparação de Experiência. Manassés explica para o André Luiz que existe o chamado completista. Completista é aquele que consegue, naturalmente, completar a sua reencarnação segundo as programações da vida espiritual, segundo as programações do mundo superior. Então, se eu tenho uma programação de retornar para a pátria espiritual através da morte biológica, se eu tenho uma programação de retornar minimamente aos 70 anos, eu me torno completo em termos de organismo perispiritual. Então, eu consegui, antes de encarnar, no meu mapa reencarnatório, está previsto que vou retornar aos 70 anos de idade, minimamente, que eu posso continuar vivendo se eu tiver uma moratória, um acréscimo à minha vida biológica, dependendo das necessidades do meu crescimento enquanto espírito. Então, eu consigo retornar aos 70 anos. Existe o completista que alcança essa tarefa orgânica, ele tem condições, conseguiu chegar aos 70 anos, e ele também pode alcançar o planejamento reencarnatório de natureza moral e espiritual. O que significa isso? De natureza moral, porque ele conseguiu viver em família,
ele conseguiu desenvolver valores no seu núcleo familiar ou entre amigos ou grupos afins. Ele é útil, ele é uma pessoa em que está sempre desenvolvendo o símbolo da ponte, isto é, ele se faz de ponte para que as pessoas possam atravessar, em que sabemos todos nós que nós temos travessias perigosas e existem pessoas que elas se fazem de pontes com o seu conhecimento, com a sua generosidade, com o seu carisma, com a sua forma de ser caridosa, e essas pessoas, elas são pontes para que eu possa superar essa travessia perigosa mediante um conteúdo que vai fortalecer meu mundo interno, ou, naturalmente, através de estudos, ou pela ação do bem em Cristo. Então, quando eu também consigo completar os planejamentos reencarnatórios através da missão moral que eu tenho com esse mundo, aí eu me torno um espírito completista. Tanto completista no sentido biológico, voltei aos 70 anos, minimamente, esta era a previsão, como completista de natureza moral. Eu consegui preencher todas as minhas necessidades, superações, resgates espirituais, consegui. Esse é o exemplo positivo. Então, Manassés explica que o completista é isso. Agora, irão supor que, se porventura eu não consigo alcançar minimamente os 70 anos de idade, existe uma programação que eu só posso retornar para a pátria espiritual, já estou encarnado, e no meu planejamento reencarnatório eu tenho que voltar aos 70 anos. Mas eu volto aos 50 anos. O que eu fiz da minha encarnação para voltar 20 anos antes que era previsto, já que eu deveria voltar aos 70 anos, eu voltei aos 50 anos. Então, eu sou incompletista, isto é, eu incidi no suicídio indireto. Era para voltar aos 70 anos e eu voltei para a pátria espiritual aos 50 anos. Então, vivi alguns excessos. De repente, eu vivi alguns vícios e foi minando a vida fluídica em mim. Eu fui dissolvendo o tônus vital, a vitalidade da vida. Então, vivi os excessos. Excesso de alcoolismo, excesso de alimentação, excesso de comportamentos de irritabilidade, atitudes grosseiras, cruéis. Eu criei fluidos venenosos, resíduos mentais, que foi dissolvendo, diminuindo a vida orgânica em mim. E vocês sabem que, conforme nesse livro também, livro Missionário da Luz, tem um capítulo chamado Socorro Espiritual, em que o mentor Alexandre explica para André Luiz que pensamentos negativos criam acidentes espirituais. Os pensamentos negativos podem prejudicar a nossa harmonia interna. Então, pensamentos negativos reiterados, esses pensamentos criaram padrões de nós, a ponto de conviver conosco durante anos. Esses pensamentos sombrios, negativos, eles podem criar acidentes espirituais, isto é, criar um choque vibratório em nosso perispírito, criar situações que podem somar no nosso corpo físico, como ocorreu nesse capítulo do livro Missionário da Luz. O nome do capítulo é Socorro Espiritual. Antônio é o personagem. O Antônio, na madrugada da vida dele, ele começou a pensar uma série de coisas, pensamentos sombrios, e ele criou esse padrão a ponto de o mentor Alexandre falar para a mãe dele, que já estava desencarnada, que esses pensamentos poderiam forçar ele à desencarnação. Vocês já analisaram a respeito disso, que pensamentos negativos, quando geram padrões, quando acompanham todos nós durante anos, podem criar em nós a própria desencarnação. Então, é algo alarmante. Por isso que nós precisamos desenvolver, e aí lembrando uma das cartas de Paulo de Tarso, a chamada edificar em cada um de nós, em nosso mundo íntimo, o altar do Senhor Cristo. Criar um templo íntimo,
uma espécie de lugar deserto, sem influência do mundo material, do mundo corporal, para que possamos nos refugiar através do silêncio interior, da oração, do equilíbrio, para que a nossa vida tenha sentido. Eu vou pedir para o nosso amigo Celso ler a questão 230 do Livro dos Espíritos, em que essa questão 230, Allan Kardec pergunta se na erraticidade nós podemos evoluir, isto é, se no mundo espiritual nós podemos evoluir. E a resposta diz que sim, tal, mas tem uma parte muito interessante, que é a parte final, que diz o seguinte, é que é na reencarnação, é na vida corpórea que você coloca em prática as ideias que você adquiriu na vida espiritual. Então, por que nós precisamos colocar em prática as ideias que nós adquirimos, aprendemos na vida espiritual? Para que possamos evitar justamente o suicídio indireto, porque se nós, tomara que não, mas se porventura nós venhamos a incidir no suicídio indireto, nós não conseguimos completar a nossa encarnação. E, por sua vez, deixamos de ser completista, que é um grande merecimento. Você completou as suas programações reencarnatórias do ponto de vista orgânico-físico, você teve vida orgânica até chegar àquela idade programada para retornar para a pátria espiritual, e também você se tornou completista de natureza moral. Você venceu todos os seus resgates. Mas se você não tiver conhecimento, se você não entender que existe o suicídio indireto, que existe a programação vitoriosa do completista, se você não estudar a vida, nós iremos perder essa oportunidade. Tu pode ler, por gentileza, Celso, questão 230 do Livro dos Espíritos, a fim de que possamos fundamentar esse assunto do momento completista. Pode ser, amigo Celso? Claro, amigo. Obrigado. Questão 230. O espírito progride no mundo espiritual? Resposta. Pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo de progredir. Mas é na existência em corpo físico que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Muito agradecido, Celso. Muito agradecido. Então, segundo as palavras do amigo Celso, na leitura que o amigo fez, devemos colocar em prática, é o conteúdo inteligente da parte final da questão 230 do Livro dos Espíritos. Por que nós necessitamos de colocar em prática as ideias que nós adquirimos na vida espiritual antes de encarnar? Porque essas ideias são ideias luminosas, são definições de vidas que têm o valor do eterno. Nós precisamos dessas defesas mentais. E as defesas mentais, elas são traduzidas pelas ideias, pelas definições, conceitos, concepções. Se eu não consigo entender, isto é, eu não tenho a mínima ideia que existe este conhecimento do completista, que eu posso me tornar um completista, eu ser vitorioso, isto é, o espírito sobrepõe a matéria. O espírito tornou-se vitorioso diante do mundo material. Mas se eu não consigo entender esses valores, se sequer eu estudei o que é completista, eu vou banalizar minha vida. Eu serei descuidado, porque eu imagino que retornar para a pátria espiritual basta não fazer o mal. Não. Deixar de fazer o mal, é claro que já é um avanço, mas devemos fazer o bem do conhecimento interno, a fim de que eu possa dissolver esta espécie de alienação mental. Eu posso estar alienado. Isto é, eu desconheço essas verdades, estas verdades, me libertar de velhos comportamentos, facetas, personalidades que criam em mim prisões emocionais. Vamos agora para o terceiro retângulo, livro Ação e Reação, capítulo 7º, de nome, Conversação Preciosa. Temos aí o fragmento que acompanha a seta, imagens destrutivas. É muito importante
entendermos que no nosso psiquismo nós vivemos em nossa memória algumas relações, condicionamentos, elos com o passado. Temos muitas vidas nesta vida. Temos muitos hábitos, facetas que tentam se atualizar nesta encarnação. E segundo o orientador desse capítulo, é o Sanzio, que é o ministro da Colônia Espiritual Nosso Lar, Sanzio, ele explica para André Luiz, para Druso e Silas, na Mansão Paz, que é a colônia que o livro Ação-Reação descreve e procura esclarecer a respeito desse posto avançado, Mansão Paz, que se encontra no umbral, esse posto, e a Mansão Paz recebe o ministro do nosso lar, Sanzio. E Sanzio se materializa, primeiro, que ele encanta todo o ambiente. André Luiz fala que sente uma felicidade profunda de um pai, ele sente uma paternidade diante da presença desse ministro do nosso lar, que é o Sanzio. E o Sanzio resolve explicar algumas situações das temáticas da vida espiritual que nós precisamos saber. O Sanzio diz que essas imagens destrutivas, elas se apresentam em cada um de nós, dependendo, é claro, da nossa evolução. Se as nossas vidas passadas foram vidas passadas de progresso espiritual, as imagens que vão se apresentar são imagens harmoniosas. A nossa imaginação, naturalmente, nós iremos contemplar em nossa imaginação o Senhor Cristo, o mundo espiritual, o mundo melhor. Mas se o nosso passado, em vez de existir os progressos, existem as estagnações, e dependendo dos meus comportamentos, eu posso viver as imagens destrutivas. E ele coloca o exemplo do suicida, para que possamos entender esse aspecto aí das imagens destrutivas. Ele diz que se na última encarnação o suicida, infelizmente, por não aceitação do quadro de luta da vida encarnatória, se o suicida não aceitou as lições dos resgates espirituais, o suicida, infelizmente, ele cessou sua vida na última encarnação através de um tiro no crânio. Essa imagem que ele, infelizmente, criou para ele, dando um tiro no próprio crânio, essa imagem destrutiva, ela vai ser fixada no psiquismo desse suicida e vai acompanhar ele mesmo quando ele reencarnar de novo, para que ele possa superar essa problemática. Mas como superar essas imagens que se fixam no nosso psiquismo e nós precisamos dissolver essas imagens? E segundo o Sanzio, nesse capítulo do livro Ação-Reação, ele diz que nós devemos nos transformar. Eis aí a necessidade da reforma íntima. Só através da reforma íntima, transformação. Por que eu necessito da transformação? É importante essa indagação. Por que se fala muito em nosso movimento, o movimento da doutrina espírita, a necessidade da reforma íntima? É porque há realmente uma solução na reforma íntima. É a chave da vida. É a superação do enigma que todos nós temos. Reformar intimamente é não agir com os padrões do passado. Já perceberam isso? Se você é novo, você não vai agir ou não vai reagir conforme os padrões do passado. Você é novo, você se reformou, mas se você não se reforma, se você dá continuidade aos mesmos comportamentos que geraram a sua destruição, a sua derrota espiritual. Se você é o mesmo há 10 encarnações, há 1000 anos atrás, se você continua com os velhos comportamentos de rebeldias espirituais, quando você reencarnar uma nova oportunidade, a tendência de você repetir esses padrões de comportamentos do passado são imensas,
porque você vai repetir aquilo que você tem no passado. A reforma íntima, ela faz uma grande contenção. O novo ser, ele está freando esse passado, amortecendo esses atos nocivos, e ele está gerando um ser novo. Ele está fecundando um novo ser. E aí lembra o nosso mestre Jesus. Ele diz, o que nasce da carne é carne. O que significa essas palavras? É claro, existem vários esclarecimentos, né? Só estou acrescentando mais um, claro, né? E quando Jesus fala assim, o que nasce da carne é carne, significa que o nosso nascimento, ele é ainda em sintonia com o passado. Porque o nascimento da carne não quer dizer que existe uma modificação do psiquismo, uma modificação espiritual. Então, Jesus fala, o que nasce da carne é carne. Então, continua o mesmo. Continua a mesma coisa. Os meus comportamentos, alguns progressos, algumas estagnações. Então, continuo no nascimento da carne. Não mudei em nada. Agora, Jesus continua. O que nasce da carne é carne. Agora, o que nasce do espírito é espírito. Então, já existiu um novo ciclo evolutivo. O mestre orienta o seguinte, se você desenvolve a reforma íntima, se você se transforma moralmente e intelectualmente para o Evangelho do Senhor Jesus, você nasce em espírito. E esse nascimento do espírito faz com que você venha evitar estas imagens destrutivas, os arrastamentos de vidas passadas, as tendências que todos nós temos, essas tendências que determinam comportamentos estranhos, que violam as leis divinas. Então, o que eu preciso é estudar a vida. Então, se eu consigo nascer do Espírito, eu estou fecundando em mim um novo nascimento, eu vou superar essas tendências que podem ser o suicídio indireto. Indireto por quê? Porque eu não tenho dolo, eu não tenho intenção de cessar minha vida de forma repentina, mas eu estou cessando a minha vida, pouco a pouco. Então, na reforma íntima, eu posso crucificar, superar esta imperfeição. Não vou viver mais no suicídio indireto, e nem no direto. No direto, jamais. Porque se eu supero o indireto, o suicídio indireto, eu estou superando também o direto. Se eu desenvolvo a reforma íntima, as imagens destrutivas de vidas passadas, sejam imagens no campo do erotismo, ou dos vícios, ou qualquer outro comportamento que violam as leis divinas, essas imagens, pouco a pouco, elas vão se dissolvendo, elas vão perdendo vida no meu mundo mental, porque eu estou substituindo com bons hábitos, eu estou substituindo com boas disciplinas. Então, meus amigos, como é importante, como é fundamental a transformação para melhor. E Paulo de Tarso, ele tem uma carta, uma mensagem em uma das suas cartas enviada para as igrejas primitivas, que ele diz o seguinte: tenho as marcas do Cristo. Olha que interessante. Paulo de Tarso diz: tenho as marcas do Cristo. Isto é, estas marcas do Cristo são esforços, são disciplinas em que eu consigo me tornar um ser novo. Eu estou nascendo para mim. Eu estou quebrando velhos padrões de vidas passadas. Eu estou suplantando personalidades enfermas a ponto de alcançar naturalmente a beleza de viver o Cristo em mim. Paulo, tu levantou a mãozinha, fica à vontade, Paulo. Oi, Carmelo. Pois não? Aproveitando essa passagem que você disse aí do Paulo, né, do apóstolo, Sim. tem uma outra passagem que ele fala: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ah, que beleza. Tinha que ser o Paulo. Muito bom, Paulo. Muito bom. Boa tarde, Cecília. Então é isso. É interessante que o Paulo traz aí já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim.
Então, é interessante que o amigo Paulo, ele identifica, se o Cristo vive em mim, eu estou desenvolvendo o quê? A reforma íntima. Não sou eu que vivo. Não sou eu no sentido das minhas imperfeições. As minhas imperfeições, quando Cristo está em mim, as minhas imperfeições, elas estão sendo crucificadas, superadas, suplantadas. E com isso, eu alcanço a reforma íntima. Então, resumindo, se a nossa intenção é superar o nosso passado, segundo Sânzio, nesse capítulo, Livro Ação Reação, capítulo 7, Conversação Preciosa, segundo Sânzio, que é o ministro nosso lá, ele diz que só iremos conseguir superar esse passado se transformando para melhor. É a reforma íntima. Porque se eu não me transformar, eu vou reproduzir os padrões que incidiram nas violações das leis divinas. Eu serei o mesmo. A finalidade da vida é me tornar novo, um novo coração, um novo ser. Se eu não me tornar novo, a probabilidade de eu errar é muito grande, porque eu vou reproduzir o que existe no fundo da minha alma. E o fundo da minha alma é o velho, é a estagnação. A reencarnação, a dinâmica da encarnação é justamente essa, de alcançarmos a reforma íntima. Eu vou pedir para o amigo Celso ler, por gentileza, só para que possamos fundamentar esse conteúdo do capítulo 7º do livro Ação e Reação, a questão 464, em que a questão 464, Allan Kardec pergunta como diferenciar uma sugestão do pensamento, existe uma sugestão em nosso pensamento de um espírito bom ou um espírito mau. Como é que a gente consegue diferenciar se esta sugestão é de um bom espírito ou de um espírito maléfico? E a resposta é interessante. Já começa assim a resposta. Estudai o caso. A resposta está nos convidando para estudarmos a vida. Como é que eu irei transitar por um planeta de provas e expiações em que o mal predomina sem estudar a vida? Se eu não estudo a vida, a probabilidade de eu errar é muito grande. Pode ler, amigo Celso, a questão 464 do Livro dos Espíritos. Claro, meu amigo. Vamos lá. Pergunta: como é possível saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta: cabe ao homem estudar e distinguir. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Muito obrigado, Celso. Vocês perceberam, na leitura do amigo Celso, que existe a expressão estudar. A resposta da 464, que está fundamentando o terceiro retângulo, que diz respeito justamente à temática imagens destrutivas, que representam descuidos, que todos nós vivemos, descuidos de vidas passadas. Essas imagens são frutos de vigilâncias, de comportamentos de vidas passadas. E a questão 464 do Livro dos Espíritos esclarece em sua resposta, como conteúdo inteligente, que devemos estudar. Devemos estudar. Eis a necessidade de procurarmos encontros em que o estudo da nossa doutrina, ou qualquer outra doutrina que tem espiritualidade, que tem um toque do Evangelho, esses estudos, eles vão permitir que eu possa ampliar minha visão, que eu possa sair da visão puramente do vale. Em termos simbólicos, se a minha visão, a minha vida, ela está limitada ao vale, o vale da vida, que é uma região geográfica em que eu estou no vale, eu vou ver muito pouco, porque eu estou no vale. Eu não consigo abranger a minha visão para o horizonte. Mas se eu deslocar o meu olhar, eu estou no vale, se eu deslocar o meu olhar para além da colina, para além do monte, isto é, para o céu, eu já começo a expandir a minha sensibilidade. Eu já estou entendendo que eu preciso compreender a vida. E só se compreende a vida através do estudo, do conhecimento.
Vamos agora, o último retângulo, estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 23. Vamos agora para o último retângulo, livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. O tema, acompanhando a seta, são fluidos teledinâmicos. É interessante, quem acompanha o André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, o mentor, é o Aulus. Aulus se encontra com o André Luiz no centro espírita, na nossa dimensão física, e o Aulus esclarece para o André Luiz que existe esse fenômeno fluidos teledinâmicos, que representam tubos luminosos que servem como canais de comunicação, de comunicação entre um espírito comunicante, que se encontra, às vezes, em colônias distantes, e talvez até em outros orbes, isso no mundo espiritual, e esse espírito superior, ele consegue lançar tubos, linhas vibratórias que conseguem se acoplar no médium. Há uma médium nesse centro espírita e ela recebe essa linha vibratória, que é um poder de comunicação chamado fluido teledinâmico, e esse elo vibratório, são tubos luminosos, se acopla justamente no perispírito dessa médium. E esse espírito superior, que pode estar até em outro planeta, em outras esferas, consegue se comunicar normalmente através da médium. É muito interessante esse conhecimento. Mas por que esse conhecimento ele é importante? Porque a gente percebe que as comunicações através do fluido universal, esse universo de Deus, permitem que possamos receber mensagens intuitivas. Porque no momento decisivo da nossa encarnação, em que nós iremos fazer escolhas, nós iremos escolher. O tempo todo nós escolhemos. E às vezes nós escolhemos sem fazer nada. O fato de nós não fazermos nada é uma escolha da estagnação. Quando fazemos, agimos no bem. Então, são escolhas que vão elevar o nosso mundo interno. Vamos sentir aquela felicidade celestial. Então, fluidos teledinâmicos, eles podem existir em nós. O mundo superior pode lançar elos vibratórios, tubos luminosos, em nosso psiquismo, para que possamos receber uma mensagem, uma intuição. Mas se eu estou muito fechado nesse mundo, se eu estou dando muita prioridade ao mundo transitório, esquecendo o mundo eterno, que é a vida espiritual, eu não consigo receber as mensagens que os meus protetores podem, porventura, estão tentando manter uma sintonia através desses fluidos teledinâmicos que são traduzidos em intuições. Se eu não ganho sensibilidade mediúnica, se eu não desenvolvo a reforma, o Cristo em nós, eu estou com meus canais fechados. E, naquele momento decisivo da minha encarnação, que eu teria que fazer uma escolha, eu possa ser amparado, auxiliado pelo meu protetor, quando estou tentando me evangelizar, me tornar melhor. Diante disso, esses fluidos podem se acoplar no meu psiquismo e eu vou sentir aquela voz interior dizendo para mim: meu filho, tudo vai dar certo, tudo aqui é passageiro. Então, essas mensagens, elas tocam os nossos corações e vão acalmando o mar da minha vida. E é interessante que, pouco a pouco, na proporção que eu vou estudando esses conteúdos, sejam conteúdos da série André Luiz, ou de Emmanuel, ou da Ivone Amaral Pereira, tantos outros, ou de Ramatiz, tantos outros segmentos importantes da espiritualidade, eu vou me habituando com a ideia dos valores espirituais. E quando eu começo a me habituar com as definições, com os valores espirituais, eu começo a relativizar o mundo transitório, o mundo material.
Se eu consigo relativizar o mundo material, estou também relativizando a minha dor. A minha dor deixou de ser um valor absoluto. Eu consegui relativizar. Vou resolver aquela dor, aquele sofrimento, vou resolver. Mas não tem mais aquele valor absoluto. Eu consigo ter uma relação educativa, uma relação de processo. Isto é, sei que aquele momento da minha encarnação, que eu vou superar, é um processo, é um resgate, tem um propósito maior para que eu possa ter a leveza do vento. Lembrando o Mestre Jesus, Jesus falou a respeito da leveza, que o Espírito é semelhante ao vento. O vento sopra aonde ele quer. Você até ouve seus ruídos, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Eis aí o conceito da leveza do Espírito. Viver com espiritualidade é ter leveza para resolver tudo, sem o peso de estarmos aqui algemados no mundo transitório. E é interessante, meus amigos, estudarmos uma questão que vai fundamentar justamente isso que eu estou falando. Vou até pedir para o amigo Celso ler a questão do Livro dos Espíritos, 914, em que, em sua resposta, diz que quando nós nos instruímos acerca das questões espirituais, começamos a dar pouco valor das questões materiais, ou damos o valor necessário. Pode ler, amigo Celso, questão 914 do Livro dos Espíritos. Certamente. Pergunta: se a base do egoísmo é o interesse pessoal, não fica difícil extirpá-lo completamente do coração do homem? Um dia isso acontecerá? Resposta: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Muito agradecido, Celso. Vocês perceberam, meus amigos, minhas amigas, a grandeza dessa resposta? Essa resposta é algo importante para a nossa formação espiritual. Perceberam o conteúdo inteligente 914? Porque a resposta diz o seguinte: se você se instrui acerca das questões espirituais, isto é, você está estudando, você está tentando compreender, naturalmente, você vai relativizar, você vai dar atenção necessária, não muita, proporcional ao mundo material. Então, existe aí implicitamente na resposta 914 do Livro dos Espíritos, 914, existe implicitamente na resposta o relativismo do mundo material, do mundo corporal. Nós iremos resolver tudo no mundo material. Claro, sem dúvida alguma, nós iremos trabalhar, batalhar, vamos superar tudo. Mas, se porventura, no mundo material, na minha vida corporal, der tudo errado, eu não vou cessar minha vida pelo suicídio. Eu não vou simplesmente negar a minha vida, porque eu estou me instruindo com as questões espirituais. E se eu estou me instruindo com as questões espirituais, eu estou nascendo para o espírito. Lembra o que eu falei ainda há pouco? O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Se eu estou vivendo as instruções de conteúdos espirituais, buscando o evangelho, a doutrina espírita ou espiritualismo, eu estou me instruindo. Se eu estou me instruindo, eu estou relativizando o mundo material. Se no mundo material der tudo errado na minha vida, por questão de resgates espirituais, expiações, eu vou me manter em pé diante desse cenário. Eu posso até me curvar, lembrando os galhos das árvores, quando os ventos são fortes, os galhos se curvam, se envergam, mas não quebram. Não quebram. Então, eu posso até envergar um pouquinho, que às vezes a luta é grande. Mas, se na minha mente eu tenho as instruções espirituais, eu vou viver literalmente o conteúdo da questão 914 do Livro dos Espíritos. Eu tenho a instrução espiritual,
Então, esta instrução espiritual vai dialogar comigo, dizendo o seguinte: o mundo espiritual prevalece, é a vida real. O mundo material, ele é passageiro e transitório. Então, eu estou conseguindo relativizar. E quem consegue relativizar o mundo corporal, tentando resolver, é claro, tentando resolver tudo. Mas se você consegue relativizar o mundo material através da instrução espiritual, tudo deixou de ser fatal na sua vida. A sua dor deixou de ter valor absoluto. A tua dor foi relativizada pela instrução espiritual. Pois não, Paulo? Oi, Carneiro. Isso que você Oi? está falando é muito importante, né? Instrução espiritual. É o que Kardec Sim, fala no final da resposta, né? A espiritualidade nos traz. Que isso é uma questão de educação. perfeito. E educação é o que você falou, instrução espiritual. É isso que a gente tem nas casas espíritas. Nos Muito grupos bom, também. Paulo. Perfeito. Porque o Paulo está reiterando que é a educação, a instrução espiritual é a educação. Porque vamos trabalhar com termos simbólicos, que às vezes o conteúdo intelectual pode cansar todos nós, mas símbolos assimilam, nós conseguimos assimilar através do conhecimento simbólico. Vocês imaginam o seguinte: iremos supor que nós viajamos e, em um dado momento, temos que retornar para a nossa casa, para a nossa cidade. E, ao retornar para a nossa cidade, eu vou para a rodoviária. Estou na rodoviária. Naquela rodoviária, você não vai suportar, nós não iremos suportar vários incômodos. Ninguém vai reclamar na rodoviária que o banheiro não tem ladrilhos bonitos. Ninguém vai reclamar na rodoviária que aquela cozinha poderia ser melhor. Porque na rodoviária é um momento transitório da minha vida. O que me conforta é que eu sei que eu vou voltar para a minha cidade luz, para a minha origem. Então, a rodoviária, ela é um momento muito breve da minha vida. Então, eu preciso fazer movimentos sempre se imaginando, cogitando que eu estou na rodoviária. Ficou difícil a sua vida? Pensa sobre isso. Estou na rodoviária. Não consigo resolver, estou na rodoviária. Porque eu sei que um dia irei voltar para a minha cidade luz. Que Jesus abençoe todos nós. Agora, as palavras... A Kátia levantou a mão. Pois não, Kátia? Fica à vontade. A Évora. Pode Oi, falar, Évora. Oi, Évora. tudo bem? Tudo bem? Que bom falar com você. É, só para dar um alôzinho. Ah, que bom, tá ótimo. Quero agradecer a presença da Cristiane, da Aline, de todos aí que estão participando. A Aline Machado, a grande amiga, que Jesus abençoe, amiga Aline. Muito feliz de tua presença, de todos. Oi, Carnélio, parabéns, viu? Como Ah, sempre, muito bom. que bom. Fico muito feliz com a presença de todos vocês, a amiga Aline, Évora, Cristiane, todos, porque nós precisamos desenvolver essa família espiritual. Porque quando um está ligado ao outro, nós conseguimos aí viver essa vida em Cristo. Jesus sempre agiu de forma em conjunto, em grupo, em irmandade, e estamos juntos. É isso, meus amigos. Com a palavra, o Celso ou o Paulo, para finalizar os nossos estudos. Bem. E aí, Paulinho? A prece é do mestre. É tua, Carneiro. Então, vamos finalizar com a nossa oração. Pode ser, Paulo? Pode ser, amigo Celso? E a todos? Então, vamos finalizar. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui entre nós e que possamos desenvolver estes conhecimentos para que a nossa vida ela tenha sentido, né? É muito importante isso. E gostaria de finalizar com uma mensagem muito interessante, que nós não devemos desprezar as lágrimas. As lágrimas, elas são símbolos importantes das nossas vidas, porque vocês sabem que quando nós estamos
em prantos, porque a vida vai exigir da gente, as lágrimas nos nossos olhos não permitem que nós possamos contemplar a vida. Fica tudo embaçado, há uma névoa. A gente não consegue enxergar quando estamos com as lágrimas em nossos olhos. Então, estas lágrimas, que são as mensageiras do céu, do firmamento, elas forçam essas lágrimas em nossos olhos a fechar os nossos olhinhos para que as lágrimas saiam. Concordam, meus amigos, minhas amigas? E quando nós fechamos os olhos, porque as lágrimas não permitem que nós venhamos a enxergar com visibilidade, ao fechar os olhos, que as lágrimas forçam a tudo isso, nós aprendemos a olhar para dentro da gente. As lágrimas estão convidando a todos nós a olharmos para dentro. Porque quando você fecha os olhinhos, você está olhando para dentro. E quem olha para dentro, quem olha para a sua essência, para o seu Deus único, a sua angelitude, você tem a sua salvação. Você tem a superação. Você tem a vida. E que tem vida em Cristo, tem tudo. Então vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos por este encontro, que o Senhor possa visitar a cada um de nós, que possamos sentir, Mestre amado, as brasas, a chama, a tua brasa em nossos corações, para que os nossos corações possam arder de felicidade celestial. Que possamos nos refugiar na tua túnica luminosa. Que possamos bater na tua porta, a porta estreita, e por misericórdia, a tua porta vai se abrir para as nossas almas. Que possamos, no momento de fome, lhe receber como pão da vida. Na sede, receber a água viva que o Senhor representa. Nos ensina, Mestre, a sermos o vós sois deuses. Fique sempre conosco, graças a Deus.